Glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Que alegria, meus irmãos, podermos voltar à casa do Senhor hoje pela manhã, o dia todo, assim de celebração ao nosso Deus. Muito cedo a nossa escola bíblica dominical, em seguida o nosso primeiro culto, o culto da manhã, às 10 horas, e celebração da ceia do Senhor é sempre aquele momento que a casa fica bem repleta, né? Contemplando os irmãos que não participaram da ceia do Senhor, como tradicionalmente celebramos na primeira terça-feira de cada mês. Mas esta ceia do segundo domingo, ela já contempla exatamente aos amados que não podem participar por variados motivos. E meus irmãos, então voltamos à casa do Senhor nesta noite para, com muita alegria, mais uma vez cultuarmos o nome que é sobre todos os nomes, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja do Senhor, ainda alguns irmãos, muitas pessoas estão chegando. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por aqueles que já estão aqui no culto presencial e também por todos os nossos irmãos e irmãs que estarão participando do culto online desde suas casas. Você que já às vezes está em trânsito, está aqui na nossa cidade, está no interior do estado, e a nossa alegria é muito grande de poder saudar a todos no nome de Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora no Velho Testamento. Vamos abri-la no livro de 1 Samuel, o capítulo precioso, já falando já aqui no final já do livro de Samuel, penúltimo capítulo 30. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós temos um texto preciosíssimo. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 30, eu leio na tradução Almeida, revista e corrigida, a Bíblia que conduzo hoje. Leiamos, meus irmãos, os 8 primeiros versículos deste abençoado capítulo. Então, repetindo o texto da leitura bíblica, 1 Samuel, capítulo de número 30, versículos de 1 a 8. Nos diz a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi, o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo:
perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. A igreja diz amém. Glória a Deus por esta tão preciosa palavra do Senhor. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos agora incluir nesta oração alguns amados e queridos que rogam as orações. Dentre tantos, nós queremos fazer menção do pastor Gideon Cunha. Pastor Gideon, tão debilitado, mas a fé continua firme. O corpo enfraquece e a fé se fortalece, porque senão a gente não aguenta. Mas também pedi oração pela irmã Eutímia. A irmã Eutímia é uma guerreira, é a mamãe do pastor Gideon. E a irmã Eutímia, a gente já conhece essa família querida, e assim já passando dos 80, já chegando nos 90, a pressão já não é mais a mesma, né? E ela teve um pico de pressão muito grande, já tem uns estentes no coração, aquelas coisas, e ela está internada na autoclínica, está na UTI, a pressão já melhorou, mas a sua família, a Aurilúcia, sua filha, me ligou, e a gente sempre atende com muito carinho. É uma família muito amada da igreja, minha intercessora fiel, né? Uma tímida. E nós queremos orar por ela, meus irmãos. Então nós vamos cumprir o mandamento da palavra de Deus, que diz: orai uns pelos outros. Glória a Jesus. Também estou pedindo oração pela Laurinha, minha netinha, que está ali com uns picozinhos de febre, para Jesus curá-la logo que o pai dela precisa trabalhar. Muito bem. Quem mais quer ser incluído nesta oração, meus irmãos? Toda a igreja? Todo o povo de Deus. Vamos deixar nossas mãos levantadas? Senhor Deus e Pai, que alegria voltar à tua casa, Senhor. Ó Deus Santo, de infinita misericórdia e bondade, a tua graça nos basta, Senhor. Mais uma vez voltamos ao santuário, estamos reunidos em assembleia, congregados, para louvar e adorar-te, Senhor, na beleza de tua santidade, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Meu Senhor, a tua igreja aqui reunida, ó Deus, em atitude de fé, levanta as mãos diante do Senhor, certo de que o Senhor conhece cada vida, cada coração, cada necessidade. O Senhor é o provedor, o Senhor é quem consola, é quem restaura, é quem fortalece, é quem alegra o coração. Ó Deus, que nessa noite, Senhor, os louvores em meio ao teu povo, ó Pai, exalte a tua majestade santa. Senhor, enquanto isso, console os nossos corações e também nos fale de forma preciosa. Inspira, ó Deus, os músicos, os cantores da tua casa, cantoras, os grupos musicais, a igreja que vai louvar ao teu nome, a mensagem da tua palavra, Senhor, que mais uma vez, ao expormos os nossos corações a sua luz, nos toque de forma preciosa e profunda, levando salvação e libertação aos que estão perto, aos que estão longe. Deus glorioso e santo, visita os enfermos, os nomes dos quais já citamos aqui, Senhor, que o Senhor possa curá-los, ó Senhor, ó Deus, visita os que estão doentes, opera a cura, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cura as enfermidades. Fica conosco, Pai, manifesta a tua presença no santo culto esta noite. É a minha oração que por fé eu faço no santo nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz amém. Amém, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, tomem assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos dizer, Senhor, nosso primeiro hino 173. Glória a Deus. Os santos louvam ao Senhor. 173 do nosso inário, a harpa cristã. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus.
Quem veio louvar ao Senhor nessa noite e adorar o seu nome. Seu nome é poderoso, seu nome é único. Ele é o único Deus, o único Senhor. Por isso estamos aqui. Então exalte o seu nome. Exalte o seu nome, diga. Pronto estamos para louvar Jesus, o Salvador. Glória a Jesus e aleluia. E havemos de cantar ao nosso Redentor. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar. E Jesus com grande amor veio à terra para salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. A certeza temos já da nossa redenção. Glória a Jesus e aleluia. Cantando vamos indo pra feliz Sião. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar. E Jesus com grande amor veio à terra pra salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. Temos firmes as promessas. Glória a Jesus e aleluia. Por Jesus aqui podemos sempre triunfar. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar. Que Jesus com grande amor veio à terra para salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o poder de exaltar. Que Jesus com grande amor veio à terra para salvar. Com palácio do que é. Glória a Jesus e aleluia. Quantos conhecem esse louvor? Glória a Deus. Precisamos cantar mais. Aleluia. Vamos cantar o mais conhecido agora, 169. Ó, porque Jesus me ama. Você pode levantar assim a sua mão e dizer: ó, porque o Senhor me ama. Ninguém vai entender, mas Ele entende. Ele te conhece, conhece o seu coração. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Jesus não perguntava, bem queria o seu amor. Pergunte pra ele, diga: ó, porque Jesus me ama,
em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cante mais uma vez com a sua voz. A ti também te chama, pois deseja. Oh, glória a Deus. Quem pode levantar as suas mãos e dar um glória a Deus pela sua vida? Aleluia. Estamos no melhor lugar, irmãos. E a Bíblia diz que vale mais do que 1000 lugares onde você estivesse. Aqui é o melhor lugar. Então louve ao Senhor, exalte o seu nome. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ele está aqui. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia
Jesus. Inclinarás os teus ouvidos ao meu, clame, Ele te responderá. Mais vale, aleluia, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga bem forte nesse lugar. Neste lugar, tu és. Ele está aqui, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que alegria, meus irmãos, estarmos na casa de Deus. E o grande motivo dessa alegria é exatamente isso que nós estamos cantando. Jesus está no nosso meio, meus irmãos. Ele é o motivo da alegria de cada encontro, de cada ajuntamento solene da igreja. Como é bom começar a semana cultuando ao Senhor. Uma manhã maravilhosa com a nossa EBD, muitos alunos participando da nossa segunda aula do novo trimestre. Culto abençoado de Santa Ceia. Estamos novamente para adorar o nome do nosso Deus. Meus irmãos, eu quero com muita alegria apresentar alguns irmãos que estão nos visitando. Eu tenho aqui em minhas mãos cartas de recomendação de um casal de irmãos, irmão Ivan Ferreira Maciel, irmã Kelber Paz Maciel. Os irmãos são da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém, ali presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, e os irmãos congregam na congregação Santa Cecília, o setor 106 daquele ministério. A carta está assinada pelo pastor Osiel Bernardino, que é o pastor setorial daquela igreja. Onde estão os meus irmãos, por favor? Glória a Deus, estão ali. Que bom, meus irmãos, recebê-los. Vejo também que estão acompanhados do filho de vocês, irmão Ivan, irmã Kelber. A Igreja de Jesus está feliz por receber nossos amados irmãos vindo de São Paulo, estarem hoje à noite aqui cultuando ao Senhor conosco. Digamos com muita alegria, amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, vocês estão em casa. Que Deus vos abençoe. Temos mais algum irmão, um amigo nos visitando. Seu nome não chegou aqui, mas queremos reconhecer sua presença com muita alegria, saudar bem-vindo. Se tiver mais algum visitante entre nós, por favor, dê um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Temos ali uma levantada. Glória a Deus, muitas mãos ali levantadas. Que bom, meus irmãos, que alegria poder recebê-los. É sempre um privilégio para nós poder cultuar o Senhor com os nossos irmãos, visitantes, amigos. E a Igreja de Jesus confirma isso. Digamos mais uma vez, amém. Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão conectados no canal da nossa igreja. Os cultos de domingo são cultos de grande engajamento de pessoas. Esse culto agora online, mas principalmente offline, que é quando os irmãos chegam em casa, e aí todo mundo entra lá no canal e vai assistir o culto, né? O culto mais cedo. Então, muitos irmãos aqui da nossa capital, mas também irmãos das cidades pelo interior do estado, outros estados, outros países. Muita gente que conecta. 10 horas da noite, já temos aí milhares de visualizações, os irmãos assistindo o culto offline. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe suas famílias. Nós queremos, meus irmãos, também apresentar à igreja nossa programação da semana. Domingo, a semana está começando, e amanhã, segunda-feira, nós começamos a semana orando nessa igreja. Segunda-feira, pela manhã, 8 horas, nós temos nossa consagração aqui. É sempre um momento muito maravilhoso de oração, uma palavra. E Deus tem feito grandes coisas nessa consagração a partir de 8 horas da manhã. Às 17 horas, já no fim da tarde de segunda-feira, nós temos a nossa sala virtual de oração. Na terça-feira, nós temos o nosso culto de doutrina. Esse culto é um culto tradicional de ensino da igreja. Todos estão convocados para estarmos juntos aqui terça-feira a partir das 19 horas. Na quarta-feira teremos o nosso culto de mulheres, culto Mulheres TC. Esse culto sempre acontece na terceira quarta-feira do mês e já será na próxima quarta. É sempre um dia festivo, essa igreja completamente lotada de irmãs, servos do Senhor, para cultuar o nome do Senhor. Na quinta-feira, a partir das 14 horas, nós temos o nosso círculo de oração.
E aí nós já vamos terminando a semana orando novamente. Sexta-feira, às 17 horas, nós temos novamente nossa sala virtual de oração. No sábado, nós temos uma programação especial. Às 18 horas nós temos o encontro da Juventude Setorial 2. É um encontro que vai acontecer, meus irmãos, em 2 locais. Os irmãos estão vendo aí, a partir das 18h30. Vai acontecer no primeiro local, a Assembleia de Deus Quintino Cunha, que é a nossa congregação ali pastoreada pelo pastor César. E o segundo local, na Assembleia de Deus Lago do Santo, que é a igreja pastoreada pelo pastor Israel Eloy. Nossa juventude é muito grande no Setorial 2 e a gente precisa reunir em 2 locais diferentes para a gente poder acomodar. Então, será um grande ajuntamento espalhados nesses 2 espaços, nessas 2 congregações, no próximo sábado, dia 20. No sábado também, meus irmãos, teremos a vigília de casais da igreja. Pastor Mardoni, o Ministério de Casais, está programando essa vigília. Sempre acontece durante o ano essas vigílias. Sábado, ontem, foi uma grande vigília aqui da juventude. Estava completamente lotado de jovens aqui. E no próximo sábado será do Ministério de Casais. Pastor Mardoni, também os casais comparecem. E é sempre muito especial esse momento. Os casais vindo orar ao Senhor, orar pelas famílias. Todos os irmãos estão convidados para essa vigília no próximo sábado, a partir das 19 horas e vai até às 22 horas. Nossas vigílias têm sido assim, meus irmãos. Nós estamos no contexto também, num ambiente em que o som e a sonoridade ainda não é adequada para eventos muito tarde da noite. Por isso nós temos excepcionalmente realizado nossas vigílias mais cedo. E também por motivo de segurança, os irmãos se locomovendo nessa grande cidade pela madrugada não é adequado. Mas é um momento bom, satisfatório. Começa às 19 horas e vai até às 22 horas. Oração, palavra, venha participar conosco. Domingo, meus irmãos, nós temos a nossa EBD a partir de 8 da manhã, eu convido você para participar. Nosso culto matinal, 10 horas da manhã, e o nosso culto de celebração, às 18 horas, esse culto que você participa nesse momento. Eu quero fazer um registro de algo que o nosso pastor fez pela manhã, e eu queria fazer novamente para dar destaque a esse público e a esses irmãos que estão cultuando conosco agora à noite, que é a nossa plataforma virtual de ensino. Tem sido uma bênção, meus irmãos. Muitos irmãos têm participado, e o registro que o nosso pastor fez pela manhã é que nós já passamos, professor Breno, dos 3.000 alunos matriculados. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Um engajamento muito grande de pessoas. Tem lá, meus irmãos, um portfólio de cursos, tudo gratuito. Eu não sei porque você ainda não está lá. Porque é bênção para você. Você não paga nada, é só fazer lá um cadastro, acessa com a senha pessoal. E tudo que tem lá nesse momento, todos os cursos são gratuitos para edificar você. Cursos de discipulado, cursos sobre a nossa igreja, cursos, meus irmãos, sobre o livro de Atos. Esses cursos de envisionamento da igreja estão todos lá e nós temos tido um grande engajamento dos irmãos participando. Eu convido você para entrar lá, participar, porque é um grande investimento que a igreja faz para que você tenha acesso ao ensino da melhor qualidade e gratuito, porque você tem ofertado, dizimado. É isso que nós faremos agora em nome de Jesus, e o registro disso é para agradecer a Deus pela fidelidade dos irmãos que contribuem e que faz dessa igreja, meus irmãos, sabe, cooperadora de Deus na missão que Deus está realizando, meus irmãos, através dela nessa grande cidade. Nós temos feito investimentos em equipamentos modernos de mídia. A qualidade da transmissão do culto na sua casa mostra isso, mas também essa plataforma que é uma das melhores plataformas de ensino virtual, e tudo disponibilizado para a nossa membresia, porque você tem investido, você tem ofertado ao Senhor. E eu convido você agora para fazer isso mais uma vez. Nós vamos orar por você, pela sua família, orar para que Deus não deixe faltar na sua casa. Ele não tem deixado faltar. E Ele espera da nossa parte gratidão, fidelidade. E nós vamos orar agora por esse momento em nome de Jesus. Eu peço que toda a igreja curve sua cabeça. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Esse é um momento solene, meus irmãos. Um momento solene do culto. Deus santo, Deus bendito. Obrigado, Senhor, por esta noite. Noite de culto, de adoração.
E nós cantamos, Senhor, logo há pouco, que o Senhor está nesse lugar. E o Senhor está nesse lugar, e quando o Senhor está presente, Deus, aquele lugar não é o mesmo. Aquele momento, Senhor, ele é excepcional, ele é maravilhoso. E esse momento é assim, o Senhor está no nosso meio. Nós não chegamos aqui de mãos vazias, Pai. Trouxemos um coração cheio de gratidão. E temos já prestado louvor a Ti com os nossos lábios. Mas também faremos isso também com os nossos recursos. Fazemos isso, Senhor, e trazemos ao Teu altar, como demonstração da nossa gratidão, da nossa fidelidade, da nossa obediência a Ti. Obrigado, Senhor, pelos dizimistas da Tua igreja, pelos ofertantes. Eu oro por aqueles que fazem isso de longe, mesmo sem congregarem aqui na Teresa Cristina. Ofertam, contribuem, que o Senhor abençoe e recompense meus irmãos com bênçãos dos céus. Eu oro por aqueles que estão passando momentos difíceis, quem sabe crises financeiras, desemprego, quem sabe, Deus, uma crise na sua empresa, no seu comércio. Que o Senhor abra portas de facilidades para o Teu povo. A Tua palavra nos assegura, Pai, que o justo nunca será desamparado, que o justo nunca mendigará o pão, Senhor. Tu és provedor de todas as nossas necessidades. Nós estamos confiados nisso e Te agradecemos, Te louvamos por tudo. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Por essa alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá Mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia. Ele voltará, oh aleluia, para me levar, oh aleluia. Ele voltará, oh aleluia, para me levar. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso A igreja diz: Jesus. Aleluia. Jesus virá. Todos juntos. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Ele virá e não tardará. Aleluia. Glória a Deus.
Às vezes a gente pergunta, faz aquela série de perguntas: quem está esperando Jesus voltar? Meus irmãos, eu acho que essa pergunta a gente não precisa nem fazer, porque todos nós estamos nessa expectativa. Glória a Deus. E aí eu sempre gosto de pensar naquele texto bíblico: será no abrir e fechar de olhos. Uma vez eu, por curiosidade, fui ver quanto tempo gasta um abrir e fechar de olhos. 8 milésimos de segundo. Não dá tempo de se preparar para nada, irmão. Não dá tempo nem piscar. Já é subir. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós já estamos nos momentos que antecedem a mensagem da palavra de Deus. Hoje vai estar ministrando a palavra o pastor Danilson Castro. Ele já vai estar se dirigindo. Mas eu tenho um aviso para a igreja, que pela manhã nós nos referimos aqui no nosso culto de ceia. Vai estar conosco no próximo domingo, dia 21, nós receberemos aqui na nossa AD Templo Central, em Fortaleza, por ocasião do culto pela manhã, alguns membros da segunda e da terceira geração do nosso pioneiro, Gunavingre. O Gunavingre é uma bênção. E é o Bo David Vingre, ele é filho do Rubem. O Rubem eu conheci no centenário em Belém, inclusive tenho foto com ele. Mas é o filho dele, segundo filho do casal, né, do Gunavingre, e também a Ana Karen, que é filha do Bob David, que é a bisneta do nosso pioneiro. Eles estão vindo para as festividades aqui no Ceará, dos 110 anos da igreja. Eles vão chegar mais cedo, vão estar em Tapajé nesse final de semana, e no domingo já vão se preparando para o regresso, mas com o desejo também de conhecer a igreja Fortaleza, que é a igreja mãe da expansão, né? Itapajé é a nossa igreja mãe, da origem do Evangelho de Jesus aqui no nosso estado. E então esse mês de julho é um mês muito precioso para nós. Dia 18, a igreja está comemorando, celebrando 110 anos de história. Depois da igreja mãe em Belém do Pará, é Fortaleza que completa essa data tão emblemática, 110 anos. Ainda tem igrejas pelo Brasil afora completando 100 anos. É verdade, ultimamente foi no Rio de Janeiro, uma grande festa o centenário da igreja ali. Muito bem, então, aqueles irmãos que puderem vir, e os que não puderem, depois vêm, né, no culto offline, esse momento que nós vamos ter aqui. Muito bem. Quem veio ouvir uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração, então vamos convidar agora o pastor Danilson para trazer a mensagem da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom estarmos nesse lugar, casa do Senhor, domingo especial, onde reservamos para cantar ao Rei e celebrar a sua bondade sobre nossas vidas. Hoje, o Senhor nos concedeu o privilégio de participar também do culto da manhã, um culto muito especial, e cremos piamente que o nosso Deus, em sua graça e bondade, tem para nós um tempo de visitação para esta noite. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Escritura Sagrada. A gente vai retornar ao texto lido no início, 1 Samuel, capítulo de número 30. Esse é um texto emblemático que vai falar-nos sobre um dos piores dias na vida de Davi. O tema da ministração, nós estaremos pensando sobre a restituição, a celebração da restituição. E esta é uma palavra muito cara para nós. Aqui, Davi enfrenta o pior dia da sua vida até então. O ano é 1012 a.C. Davi tem 29 anos de idade. Aos 15, Davi foi consagrado, ungido rei.
e a Escritura conta-nos que a sua vida a partir dali foi uma vida repleta de aventuras. Perceba que o Davi, ainda muito jovem, ele recebe a unção para reinar. Nós conhecemos a história e sabemos que ele não reina imediatamente, mas logo ele torna-se um herói nacional quando derrota o Golias. É então posto no cargo de comandante do rei. Saul então começa a enfrentar alguns problemas, e a Escritura conta-nos que ele busca a morte de Davi, perseguir a Davi. E esse processo leva Davi a fugir de Saul e se desviar de lanças, e ele faz isso tanto tempo. Em um dado momento ele para numa caverna que nós conhecemos, a caverna de Adulão. Lá ele se alia a aproximadamente 600 homens, e ele então define uma estratégia. Uma vez que Saul perseguia em todos os lugares onde ele colocava a planta do seu pé, ele chegou à conclusão de que ele precisaria se unir a Aquis. Aquis era um rei entre os filisteus, e ele vai até Aquis, e ele é acolhido por Aquis, e ele passa a habitar em uma cidade que foi um presente de Aquis para Davi. Davi e os seus 600 homens tomam então Ziclag de presente e passam a habitar aquela cidade, e durante 1 ano e 4 meses eles estão servindo a Aquis. E foram muitas, inúmeras as vitórias que Deus deu a Davi, e ele traz os despojos desta vitória para as mãos de Aquis. E depois de 1 ano e 4 meses, eu estou trazendo aqui o contexto para que os irmãos possam compreender aonde nós começaremos a refletir nesse texto, que é tão precioso. Depois de 1 ano e 4 meses, conta-nos a Escritura que Saul começa uma batalha contra os filisteus, e agora o Davi é um protegido de Aquis, um dos príncipes dos filisteus. E aí o Aquis diz: Davi, eu estou em guerra contra Saul, e o Davi se prontifica, e ele vai para o fronte de batalha. E quando Davi chega no fronte de batalha, os outros príncipes dos filisteus veem Davi e dizem: olha, manda o Davi voltar. Nós não admitiremos Davi lutando conosco, porque no fragor da batalha, Davi vai se revoltar contra nós e nós seremos vencidos. E o Aquis, que havia acolhido Davi, se aproxima dele e diz: Davi, você vai ter que voltar para Ziclag, porque os demais príncipes dos filisteus não aceitam a sua presença na batalha. Eles compreendem que lutar contra Israel é demais para você, então você vai ter que voltar logo cedo. E Davi começa esse dia sendo rejeitado. Ele olha para Aquis e diz: mas Aquis, eu fiz alguma coisa para gerar essa sensação de desconfiança? E o Aquis diz: não, tu és para mim como um anjo de Deus, e tu sempre se portou muito bem, mas os príncipes não confiam em ti. E o Davi volta em angústia, em tristeza, porque ele fora rejeitado. E quando ele chega em Ziclag, conta-nos a Escritura que Ziclag havia sido sitiada por um exército amalequita. E a Escritura diz que lá só existiam escombros. Os 600 homens chegaram naquela cidade. A prata e o ouro foram levadas. Mas a maior riqueza de todas também foi levada: os filhos e as esposas dos 600 homens. E diz a Escritura que eles começaram a caminhar em meio aos escombros e choraram muito. 600 valentes de guerra chorando. E o que nós começamos a perceber nesse texto é que existe um ato misericordioso de Deus como um fio de tear. A misericórdia de Deus se expressa diante dos dias difíceis, das noites escuras da alma. Você percebe que se não for a rejeição no campo de batalha pelos príncipes dos filisteus, Davi não conseguiria alcançar a sua família. Quando Davi foi rejeitado, ele nada compreendeu. Mas depois de um tempo, Davi pôde perceber a misericórdia de Deus cuidando de sua vida. A rejeição
tornou-se um ato de livramento e de misericórdia para suas famílias. Então é possível perceber a misericórdia de Deus nos dias difíceis. E diz-nos a Bíblia que eles começaram a andar entre os escombros, as casas e tendas estavam queimadas, e lá também eles encontraram a misericórdia de Deus. Eles não mataram as famílias, eles levaram as famílias cativas. E há um ato de misericórdia de Deus nisso também. A preservação da vida de suas famílias é um ato da misericórdia de Deus. E como seria interessante pensar a vida cristã a partir dessa perspectiva. De uma perspectiva que percebe a misericórdia de Deus em todo momento. Há aproximadamente 5 anos atrás eu fiz uma especialização em Wesley, era minianismo wesleyano, e eu tive o privilégio de estudar com um professor que era especialista em Wesley. E ele nos apresentou um texto de Matteo Lelivieri. E nesse livro, nós nos debruçamos sobre este livro, naquela especialização, e o autor conta que John Wesley, e é extraordinária a história de John Wesley. E ele conta que John Wesley era muito alimentado por um livro, que ele disse, este livro, depois da Escritura Sagrada, foi para mim o mais importante na minha vida. E aí eu fiquei curioso para saber que livro era este, e o livro era o Diário de David Brainerd. E aí eu fiquei curioso e disse, eu tenho que conseguir esse texto. E aí naquela semana comprei o livro, e aí eu fui ler o texto do David Brainerd. Irmãos, eu li o texto todo em uma semana. E eu confesso para os irmãos que depois de ler o texto, eu não percebi nada demais. Contava a história de um missionário desbravando as tribos indígenas e buscando pregar o Evangelho e apresentar o Cristo. E aí passaram-se os meses, eu tive a oportunidade de trazer esse professor aqui, e estávamos em conversa, e aí ele disse, você vai ler de novo o texto, só que você vai ler percebendo o ato da misericórdia de Deus. E aí eu voltei para o texto. E aí quando eu fui ler o texto, eu percebi a preciosidade daquele livro. O livro conta mais ou menos assim, o David Brainerd começa a falar sobre a sua experiência, e ele diz assim, hoje pela manhã, eu desejei evangelizar uma tribo que nunca ninguém falou do Evangelho naquela tribo. Então fui a uma cidade próxima e busquei alguém que conhecesse a língua nativa. Deus é tão misericordioso que eu sofri alguns dias, mas encontrei uma pessoa. E aí ele conseguindo esta pessoa, ele diz, aí nós seguimos floresta adentro para se aproximar daquela tribo. Eram necessários alguns dias de viagem. E aí enquanto nós íamos cavalgando, nós íamos conversando na linguagem nativa. No 3º dia, aquele homem foi acometido de uma doença. E ele morreu 24 horas depois. Mas Deus é tão misericordioso que foi possível aprender algumas frases. O meu cavalo, depois de um dia, colocou o pé numa cova, quebrou a pata e foi necessário sacrificar o meu cavalo. Mas Deus é tão misericordioso que em todo esse tempo eu não quebrei nenhum osso. Choveu muito durante a noite, mas Deus é tão misericordioso que a chuva começou próximo de uma caverna. E aí você vai lendo o texto. E o Brainerd vai falando sobre os medos, sobre as dores, sobre as vicissitudes, sobre as tempestades, sobre os dias difíceis, sobre as intempéries da vida. E ele vai dizendo, mas Deus é tão misericordioso que continua cuidando. Mas Deus é tão misericordioso que continua velando. Mas Deus é tão misericordioso que continua protegendo. Mas Deus, mas Deus, mas Deus. E o livro ganhou uma outra percepção. Porque nós estamos falando de um homem capaz de perceber a misericórdia de Deus. E o Davi percebeu isso muito claramente. Rejeitado e tendo a sua família levada, o Davi percebe o ato da misericórdia e da bondade de Deus. Você lembra quando Jacó recebeu a túnica de José? A Bíblia diz que ele chorou de forma extraordinária. Ele chorou muito. E ele ergueu a túnica e a Bíblia conta-nos que ele chorou. O que Jacó não sabia era que Deus estava costurando uma túnica nova chamada misericórdia. Colocaram o menino na cova e Deus costurando. Da cova nas mãos dos mercadores e Deus costurando.
Vai para a casa de Potifar e Deus costurando. Da casa de Potifar para a prisão, longos anos na prisão, Deus costurando. Depois esquecido, mais 2 anos na prisão e aí Deus terminou a túnica. Quando Deus terminou a túnica ficou tão bonita que Deus disse, só dá para usar se for num governador. Bendito seja o nome de Jesus. E aí colocou a túnica no menino, porque o ato da bondade e da misericórdia de Deus repousava sobre a vida do José. Portanto, esta é uma palavra inicial para o nosso coração. Os dias não são fáceis e você está no enfrentamento complicado, mas perceba a misericórdia de Deus. Estamos aqui, vivos, celebrantes, saudáveis. Bendito seja Deus por sua bondade e misericórdia. Sim, a misericórdia do Senhor repousa sobre nós nesta noite e por isso nosso coração se alegra. Olhar para esse texto é encontrar-se com a beleza de Deus, com um ato cuidadoso de Deus. E diz-nos a Bíblia que Davi começa a empreender um esforço para resolver esta situação. E a Bíblia conta-nos que aquele povo, aqueles homens começaram a chorar em desespero. Imagine 600 homens de guerra chorando em desespero. E diz a Bíblia, no versículo de número 4, que o povo alçou a voz e chorou, até não haver neles mais forças para chorar. As vias lacrimais nos foram dadas para serem usadas. E eles não estavam chorando por si. Eles estavam chorando por seus filhos e esposas. E esse texto proclama-nos a um tempo em que nós precisamos refletir sobre isso. Será que nós estamos derramando lágrimas diante do nosso Deus e chorando pelos nossos? Às vezes os filhos levados cativos e não estamos mais chorando por isso. Por isso esse texto convoca-nos a refletir sobre como está o uso das lágrimas. Porque este é um lugar importante na Escritura Sagrada. Eu pensei alguns trechos da Escritura, apenas para lembrar-lhes que a lágrima e o choro faz parte do viver do discípulo de Cristo. Em toda a Escritura Sagrada, nós encontramos homens e mulheres de Deus que derramaram-se perante o seu Deus em lágrimas. Abraão chorou em Gênesis 23:2. Jacó chorou quando encontrou a sua noiva em Gênesis 29:11. José, ao reencontrar os seus irmãos em Gênesis 45:14. Ezequias em 2 Reis 23 também chorou com a notícia de que morreria. Neemias chorou diante da triste notícia de Jerusalém em Neemias 1:4. Jó chorou diante das severas provações no seu livro, capítulo 16, verso 16. Jeremias era o chorão, bem conhecido. Pedro chorou por fraqueza e porque negou a Cristo, em Mateus 26, 7, 5. Paulo chorou, João chorou e o Mestre também chorou. Todos estes homens derramaram lágrimas. Todos estes homens choraram. E às vezes nós evitamos as lágrimas. Nós fingimos que elas não são mais necessárias. E resguardamos esta dor para um lugar de silêncio. E a conta chega lá na frente. Às vezes desejamos ocultar as nossas emoções. E a conta vem. E quando a conta vem, às vezes nós já estamos totalmente desorganizados, emocional e psicologicamente. Por isso esses homens começam chorando. E esta é uma ação importante. Nós precisamos expressar as nossas emoções. Ter o controle sobre as emoções é também expressá-las. E saber que
em meio às lágrimas, existe um Deus que é poderoso, excelente e majestoso, e que pode mudar quadros e histórias. Esse Davi conhece e reconhece esse lugar das lágrimas. Tem um trecho na história de Davi, quando Davi agora está em guerra com os filisteus, e eu pensei esse texto para trazer aos irmãos. Deus manda Davi para um bosque de amoreira. Amoreira no hebraico significa baca, árvore que chora. Olha que coisa interessante. Deus manda Davi para um bosque de amoreira, e Davi fica resguardado debaixo de copas de árvores que choram. Isso é um vale de lágrimas, né? E aí a profecia de Deus para Davi é a seguinte, 2 Samuel 5:23, olha o que a Bíblia diz. Davi consultou o Senhor, e o Senhor disse: não subirás, mas rodearás por detrás deles, e virás a ele por defronte das amoreiras. E há de ser que, olha a palavra de Deus a Davi, ouvindo o estrondo de exército e marcha nas copas das amoreiras, então te apressarás. Ô Davi, você vai estar no lugar das árvores que choram, no lugar das lágrimas. Mas entre a copa dessas árvores, atente, você vai ouvir um exército de vitória. E quando você ouvir o som desse exército, apressa-te, que o Senhor te dará vitória contra os filisteus. Você acredita que Deus nos dá vitória diante das lágrimas? Você acredita que as lágrimas são necessárias para a nossa vida e para a nossa história? E por meio das copas das amoreiras, Deus deu a Davi a vitória necessária. Portanto, há algumas pessoas que estão nesse ambiente, outras que estão assistindo a partir da plataforma virtual. Chore. Derrame-se perante a presença do seu Deus. Este choro e esta lágrima é como um canto escrito, é como uma poesia descrita. Existe um Deus que decifra lágrimas, e existe um Deus que conhece a interioridade da tua alma, e esse Senhor sustenta a tua dor e te declara nesta noite, em meio às lágrimas, há um som de vitória, há um som de livramento e há um som da graça de Deus estabelecida em tua direção. Seja bendito o nome do nosso Deus para sempre. Seja bendito o nome do nosso Deus. Então, quando uma pessoa não chora, essa pessoa está com déficit de humanidade. Gosto disso. O autor que trabalha essa ideia é um autor que nos ensina que as lágrimas representam uma libertação do domínio da dor. É possível viver limitado e dominado pela dor, mas é também possível rasgar a nossa alma e o nosso coração e apresentar-se ante o nosso Deus com as nossas vias lacrimais em uso, chorando as nossas imperfeições, os nossos medos, as nossas angústias, porque não há lugar mais seguro do que este. E enquanto choramos e nos derramamos perante a presença do nosso Deus, um som de vitória se estabelecerá em nossa direção. Sim, Deus está em busca de homens e mulheres que sejam valentes o suficiente para chorar. Deus está em busca de homens e mulheres que sejam valentes o suficientes para se derramar perante a face do Senhor, confiantes de que a bondade e a providência do Senhor repousa nos dias de lágrimas. Por trás de toda providência carrancuda, existe uma face sorridente. William Kolbe disse isso. Por trás de todos os dias difíceis, existe um ato da misericórdia de Deus. Por trás da noite escura da alma, Deus dá canções. Você sabia que a Bíblia diz isso? Depois você lê Jó, capítulo 35, versículo 10. Você vai ver em Jó 35, 10, Eliú dizendo para Jó: ô Jó, Deus dá salmos durante a noite. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado? Se você está enfrentando a noite, diz aí para ele: Deus dá música durante a noite.
Existe um Deus que dá cantos durante a noite. Existe um Deus que muda trajetórias e a noite passa, o sol raia e durante o dia você tem motivos para celebrar e bendizer a bondade do Senhor. O Deus que dá músicas durante a noite repousa entre nós neste lugar. Que seja Ele bendito eternamente, a sua bondade repousante sobre nós. Versículo de número 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Eles queriam encontrar um culpado. Eles queriam direcionar a dor para a liderança. E é muito comum na dor uma personalidade soturna se apoderar das pessoas. O nome disso é amargura. A pessoa fica carregada de amargura e deseja terceirizar ou encontrar um culpado, responsabilizar um terceiro. Os 600 de Davi esqueceram tudo que Davi fez por eles. Estes homens eram esquecidos, abandonados, antissociais. E na caverna de Adulão, Davi os acolheu e os tornou guerreiros. Os esquecidos de Adulão tornaram-se os valentes de Davi, homens de honra, homens de nome. E agora, quando a situação apertou, eles desejaram apedrejar a Davi. Eles esqueceram de tudo que Davi fez, de tudo que Deus fez por meio de Davi em suas vidas. Eles desejaram apedrejar a Davi. E essa é uma possibilidade. Na vida, Deus nos colocará diante de situações de angústia. É possível se alimentar da situação e nos tornar amargos. E é possível se alimentar da situação e confiar no Deus que nos dá escape e que nos faz melhores para a glória do seu nome. De que lado nós estaremos? Como nós enfrentaremos Ziclag? A origem é Belém. O destino é Jerusalém. Ziclag é só uma passagem. É um lugar que vai passar. Nós temos um destino. Caminhamos para Jerusalém. Ziclag não vai operar mudanças e nos fazer parar. Continuamos observando Jerusalém. Nós temos uma origem que é Belém e um destino que é Jerusalém. Ziclag não vai nos poluir. Nós vamos chegar em Jerusalém para a glória do nome de Jesus. Qual posição será a nossa diante do Ziclag? Será que nós colheremos pedras nas mãos para lançar sobre os outros? Ou seremos daqueles que se alegrarão em ouvir o som de pedras caindo no solo? Porque quando a amargura chega, você pode adotar essas duas possibilidades. Ou você enche as mãos de pedras e busca um alvo para terceirizar a culpa, ou você reconhece que o barulho mais agradável que existe é o barulho de pedras caindo ao solo. E aí você vai soltando as pedras, e você vai confiando que você e eu também somos alvos, e que nós também merecemos algumas pedradas. E é melhor a gente ficar em silêncio e sair, porque o Deus de misericórdia está ali. E esse Deus de bondade e de misericórdia nos deu paz, nos deu livramento, nos deu mais um dia, nos deu mais um culto, nos deu mais uma possibilidade, nos deu este dia, esta hora, este momento. Seja Ele bendito por isso, seja celebrado o nome do nosso Deus por isso. Reter a mágoa pode gerar um sentimento de autopiedade, e ninguém é capaz de mudar a vida enquanto sentir pena de si mesmo. Ninguém é capaz de mudar a rota da história com sentimento de autopiedade. Ou assumimos a responsabilidade e corremos atrás do prejuízo, ou a gente vai terceirizando e a gente acaba encontrando culpados. Amém, queridos? E a palavra de Deus a nós é que nós devemos redirecionar a nossa atenção. O inimigo não é Davi. O inimigo não é a esposa. O inimigo não é o esposo. O inimigo não é o governo. O inimigo não é o chefe. O inimigo não é o professor. O inimigo, não.
Os amalequitas eram os inimigos. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades. Enquanto nós estamos aqui recebendo esta palavra, Satanás está arquitetando formas de aprisionar os nossos filhos. Enquanto nós estamos aqui sendo alimentados pela Escritura Sagrada, Satanás está armando laços para destruir os nossos filhos, inspirando pessoas para se colocar no caminho das nossas crianças. Lá no futuro, ele é paciente e ele faz isso calmamente. Mas nós, como os valentes reconheceram após ouvir a Davi, hoje à noite, vamos tomar no nosso coração a decisão de direcionar a nossa ira para o inimigo que nos afronta. E nós ergueremos a nossa voz em oração. E nós não viveremos à mercê da amargura, porque há um livramento de Deus para a nossa história. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele diz o seguinte: tem cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. E aí há uma palavra de Deus a nós. O Senhor está demovendo toda raiz de amargura. O Senhor deseja limpar-nos de toda amargura. E essa amargura tem possibilidades de contaminar todo o exército. Mas nós hoje, ouvindo a voz e a palavra de Deus, nos livraremos deste sentimento e romperemos todos os nossos medos e buscaremos o livramento do nosso Deus. Esta palavra de Deus a nós. E aí, conta-nos a Bíblia, no versículo de número 7, eu considero este momento um dos momentos mais interessantes do texto. No versículo de número 7, Davi se aproxima de Abiatar, e Davi pede a Abiatar o éfode. Abiatar era um dos sacerdotes, um dos últimos sacerdotes vivos. Ele escapou do massacre de Nobe, quando Saul matou 85 sacerdotes, e o Abiatar escapou. E o Davi pede a Abiatar o éfode, e ele tinha o éfode, que era um colete utilizado pelo sacerdote. Ora, mas o sacerdote, para chegar à presença de Deus, ele tinha que ser vestido de uma túnica de linho branco, sobre ela uma túnica de linho azul, depois o éfode, depois o cinturão, o urim, tumim, o peitoral e a mitra. Ele só poderia entrar se ele tivesse com todos estes elementos. Davi só tinha um sacerdote, e esse sacerdote só tinha o éfode. E sabe o que a Escritura diz? Que Davi entrou na presença de Deus. E Davi fez duas perguntas a Deus. Nesse exato momento, enquanto Davi está com o éfode na presença de Deus, Saul, lá em Jezreel, está buscando a Deus. A Bíblia diz que ele consultou os seus sacerdotes, que foi aqueles que ele manteve vivo. Ele consultou Urim, Tumim, ele consultou feiticeiros, inclusive uma feiticeira, ele foi lá consultá-la e ela profetizou a sua morte. Então ele não recebe resposta alguma. Ele está com toda a parafernália necessária, mas ele não recebe resposta de livramento. O Davi está só com o éfode, e quando ele entra na presença de Deus, ele faz duas perguntas: perseguirei eu esta tropa e a alcançarei? Esta é a pergunta que ele faz. Irmãos, depois de uma noite de oração, Deus deu a resposta em 10 palavras. Você leva 5 segundos para ler e recitar a resposta de Deus a Davi. Persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. É impressionante pensar nisso. O Davi só com o éfode faz 2 perguntas, diga comigo, 2 perguntas, e recebe 3 respostas, diga comigo, 3 respostas. Você sabe por que Davi faz 2 perguntas e recebe 3 respostas? É por causa do Salmo 62, versículo 11. O Davi diz assim: uma vez falou o Senhor, 2 vezes eu ouvi. Quando Deus fala uma vez e você escuta 2 vezes, quando você perguntar 2 vezes, Deus vai responder 3. Quando Deus fala uma vez
e em obediência acolhemos a sua voz. Quando tu tiveres em angústia e sofrimento, ao chegar na presença de Deus, pode estar incompleto a resposta de Deus para a nossa história, porque o Deus bendito e de misericórdia está nesse lugar. Seja bendito o nome do Senhor. Então Davi busca Deus, e o Davi tem essa resposta clara: persegue Davi, porque de certo tu alcançarás, e tudo tu libertarás. E o Davi agora tem uma promessa nas mãos. Ele sai daquele lugar da oração com uma promessa. O que pode ser mais consistente na vida de um discípulo do que uma promessa? O discípulo não vive de resposta, o discípulo vive de promessa. Existem questões que nós morreremos e não teremos a resposta. Mas existe uma promessa que já é a necessária resposta para nós. No céu, nós não teremos espaços para dúvida. Portanto, a dúvida que cala o nosso coração aqui precisa ser acolhido pelas promessas de Deus na nossa vida e na nossa história. E eu quero lembrar a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta noite. O Davi sai fortalecido para perseguir o exército amalequita de milhares, com apenas 600 homens. 200 ainda desistem no meio do caminho, porque estavam cansados demais, empesou. Mas ele continua com 400, e sabe por quê? Porque ele estava firmado numa palavra e firmado numa promessa. E eu quero relembrar-lhes nesta noite, que todos nós em Cristo estamos aliados e alinhados a uma promessa. Nós temos vitórias sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre o sepulcro. Nós temos uma promessa, e a promessa é de restauração e de ressurreição. Somente quem já tem a promessa de filiação, ergue assim a mão para o céu e bendiz o nome de Jesus. Nós estamos firmados nessa promessa. E a beleza desta promessa é o que nos põe de pé, é o que nos coloca firmes no fronte da batalha. Então, retornar à batalha confiados na promessa é ter consciência de que a batalha não será o nosso fim. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque aqui nós renovamos a esperança. Aqui nós recebemos uma palavra de promessa. E a gente retorna para o fronte na semana e encara todos os inimigos possíveis, porque nós sabemos que estamos firmados sobre uma promessa daquele que não falha, daquele que não mente. Portanto, há uma palavra de Deus a alguns corações neste lugar. Persegue, continue, porque de certo alcançarás e tudo vai ficar bem. Deus não vai devolver apenas parte do que você perdeu. Deus vai devolver tudo, restituição completa. Ah, pastor, mas outrora eu tinha tanto desejo pela Escritura Sagrada, eu buscava Deus em intensidade. Já não faço mais isso. Me foi roubado o meu desejo por buscar a Deus. Deus vai devolver tudo. Tudo vai ficar bem. Hoje o Senhor te promete. Há uma promessa de restauração e restituição. Há uma promessa de retorno e restauração de saúde. Saúde completa. Alegria completa. Restauração completa. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. É essa a palavra do nosso Deus. E que nós possamos ouvir esta palavra e, tomando posse deste ato profético, celebrar a bondade do Senhor sobre nossas vidas. Sim, tudo vai ficar bem. Esta fala de Deus a Davi. E o Davi, resguardado nesta palavra, ele sai. Porque agora ele tem uma orientação. E por que nós precisamos orar, irmãos? Nós precisamos orar para que a gente possa alterar a nossa perspectiva. Um discípulo de Jesus ora para que ele possa enxergar a circunstância a partir da ótica do sagrado, a partir da ótica de Deus. Se nós percebêssemos a nossa história a partir da ótica divina, tudo faria diferença. E por que orar? Porque quando chegamos nesse ambiente da oração, Deus amplia a nossa visão. Um microscópio e um telescópio não altera o tamanho do objeto observado, mas altera a perspectiva de quem observa. Isso é orar. Amém, irmãos? O problema continua do mesmo tamanho, mas você recebeu uma palavra. Você recebeu uma promessa. A palavra de Deus repousa sobre a tua vida, te dando livramento.
A palavra de Deus repousa sobre os teus filhos, declarando paz sobre o teu coração. Isso muda perspectivas. O processo continua o mesmo, mas você está enxergando de forma diferente, porque estamos observando a vida a partir da ótica do sagrado, a partir da ótica do divino, e tudo muda na nossa história. Seja bendito o nome de Jesus. Por isso é bom estar nesse lugar, por isso é seguro estar nesse lugar. Por isso nós precisamos pertencer a este lugar de oração, a esse ambiente de segurança. Hoje eu ouvi o pastor Zenha ministrando a palavra, e no versículo 3... a palavra começa com o termo considerar. E é interessante isso, porque há 3 dias atrás, escrevendo essa ministração, Deus me levou a Tiago, capítulo de número 1, versículo 2. Quando a Escritura diz: meus irmãos, considerem, diga comigo, considerem. Considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Esse é o texto de Tiago. Considerem. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 2, o apóstolo Paulo está sendo julgado. E o rei Agripa pergunta: como é que você está, Paulo? Aí o Paulo diz assim: considero-me feliz por poder estar em tua presença. A tradução da expressão considero-me, ou considerem, no grego, a escrita é geomai. A expressão é ijomer. Ijomer significa governe as suas emoções. Exerça autoridade sobre os seus medos. O apóstolo Paulo está prestes a ser julgado. E o apóstolo Paulo diz: ijomer. Ninguém pode alterar o que eu sinto. Ninguém pode mudar a promessa que repousa sobre a minha história. Eu estou governando as minhas emoções, porque elas estão entregues às mãos do Deus que criou a minha história. Seja bendito o nome de Jesus. Portanto, considerem o passardes por provações. É isso que Tiago está dizendo. Exerçam domínio sobre vossas emoções. Escolha a esperança, escolha a alegria, escolha o perdão, escolha a bondade como emoções dominantes da sua vida. Escolha isso hoje e seja dominado pela bondade de Deus na sua história. Assim nós celebraremos a bondade do Senhor, porque repousa sobre nós o escolher quais emoções irão dominar a nossa história. O igiomer é a consciência de que repousa sobre nós a responsabilidade de não ser dominado pela amargura, mas ser entregue às mãos do Deus que é bom, cuja misericórdia dura para todo sempre. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Portanto, acolha esta promessa. Davi está firmado numa promessa, e nós estamos ligados numa promessa triunfante. Por meio do sacrifício de Cristo, nós temos vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno e sobre a sepultura. A partir do sacrifício de Cristo, há uma promessa de restauração e restituição completa. Sua casa, os seus sonhos que foram despedaçados, os seus medos que te fazem parar serão dissipados, porque há uma promessa: tudo vai ficar bem. O Senhor devolverá tudo para a glória do nome dEle, e o nome do Senhor será exaltado na sua vida, na sua casa e na sua família. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Eu estou me encaminhando para o final. Eu preciso ler esse trecho. E feriu Davi, a partir do versículo 17. Desde o crepúsculo da tarde até o dia seguinte, nenhum deles escapou. Senão 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim, salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas.
Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde os despojos, tudo quanto eles tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Você lembra como foi que começou o dia? O dia começou com Davi sendo rejeitado e caminhando entre os escombros. Você sabe como é que termina o dia? Davi enriquecido, entregando despojos. A Escritura diz que no retorno, Davi sai presenteando. Acho lindo demais isso. E é interessante que na jornada eram 600. 200 ficaram no ribeiro pastorando as bagagens. 400 foram para o fronte. Quando eles retornavam, tinha os filhos de Belial entre os 400 que disseram o seguinte: Davi, esses 200 aí não são dignos dos despojos. Vamos devolver esposa e filhos. Eles não são dignos dos despojos. Aí Davi disse: não. A vitória não mudou nada no meu coração. Irmãos, a grande questão que se coloca aqui é como é que a gente vai sair de Ziclag. Porque tem gente que quando vence Ziclag não chega mais nem em Jerusalém. Muda de caminho para gastar o que ganhou em Ziclag e perde Jerusalém. Davi continuou olhando para Jerusalém. Davi disse: estes são dignos dos despojos do Senhor, porque não fui eu, foi o Senhor. Essa vitória é do Senhor, é livramento do Senhor, é bondade do Senhor. Foi o Senhor que nos deu vitória. E a Escritura diz que ele saiu presenteando os anciões e abençoando todos que ele conhecia. Veja que coisa extraordinária. Davi começou o dia perdendo tudo e termina o dia distribuindo despojos. O pior dia da sua vida pode se tornar um catalisador para dias melhores. O que foi destinado para destruir você poderá, na verdade, abençoar você. Receba essa palavra nesta noite. O que foi destinado para destruir você, Deus vai catalisar isso e vai fazer convergir vitórias de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você sabe aquele envenenado que está trabalhando para você sair da empresa? O Senhor te dará vitória sobre isso. E há um ato catalisador de Deus. E a bondade de Deus repousará sobre a tua vida. Agora permaneça ouvindo a voz de Deus. Amém? A maior beleza deste texto não é a restituição operada por Deus. A maior beleza desse texto é porque o Davi não se vende quando tem o suficiente. E a pergunta última que eu gostaria de fazer é: o que a dor de Ziclag fará conosco? Será que Ziclag nos tornará pessoas amarguradas? Será que Ziclag nos tornará pessoas abençoadoras? Como a gente vai sair de Ziclag? Como Davi. Sabe como foi que Davi saiu de Ziclag? Para a gente ir para casa. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aqui para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Játer, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas, aos que estavam nas cidades dos Queneus, aos de Hormá, aos de Corazã, aos de Ataca, aos de Hebron, e em todos os lugares em que Davi andara, ele e os seus homens, ele presenteou, ele abençoou, ele cuidou. Portanto, eu concluo dizendo que Ziclag não é o nosso fim. Nossa origem é Belém. Nosso destino é Jerusalém. Ziclag vai passar. E quando passar, você vai sair melhor de lá para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe as nossas vidas.
Glória a Deus. Quem ouviu esta palavra do Senhor no seu coração? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Oh, glória a Deus. É impossível que alguém tenha ouvido esta palavra e de alguma forma não tenha sido tocado por ela. Quem sabe alguém entre nós aqui no culto presencial, tocado por esta palavra, quer vir agora diante do altar do Senhor, aceitar a Cristo como seu Salvador, ou quem sabe reconciliar com o Senhor, estava distante, ou quem sabe você está vivendo este momento em que você, ao ser confrontado pela palavra do Senhor, tem passado por esse período de rejeição. Quem sabe meus escombros de haver perdido tudo ou parte de tantas coisas preciosas. Mas eu quero te dizer que hoje, esta noite, é noite para celebrarmos um tempo de restituição. Os anos que foram consumidos, como dizia o profeta Joel, pelo gafanhoto, pela locusta, aonde não há mais alegria, agora há uma possibilidade de você voltar a alegrar-se no Senhor. Oh, glória a Deus, porque o Deus de toda esperança ainda é capaz de vos encher de alegria, de paz, de fé. Ele é o mesmo. Você só precisa tomar uma decisão esta noite. Vir diante do altar do Senhor. Eu não posso mudar o quadro da sua vida. Talvez tudo tenha sido consumido e só resta escombros e cinzas. O inimigo, ele é terrível, é impiedoso. Ele não consulta sentimentos ou emoções. Ele simplesmente destrói. Ele magoa, ele fere. Os amalequitas eram cruéis, porque para aqueles homens perder todos os bens materiais era terrivelmente doloroso, mas saber que a sua família havia sido levada embora era muito mais ainda terrível. E a família não estava ali, e o destino era incerto. E Siclag é este quadro que, sobretudo, nos fala sobre a misericórdia de Deus, pastor Daniel. E é isso mesmo. Então eu quero orar por você. Esta decisão não sou eu que tomo, é você que toma. É você que precisa sair. Mas você já tem uma palavra de Deus. Vai, porque eu entregarei na tua mão. Persegue. Você precisa sair do seu lugar. Você precisa vir. E isso é uma atitude de fé, meus irmãos. O justo viverá da fé. Às vezes falta fé até para vir diante do altar. Imagine para receber a bênção. Eu estou esperando que você venha. Enquanto você vier, enquanto você vir, nós louvamos a Deus, Eliseu. Quantas vezes quiseste cantar? Só tenho a certeza, Deus falou com muita gente esta noite. E o modo de agir, ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó, irmão. Sei que foi ruim. O Senhor é o teu Deus. Mas uma coisa Ele vai mudar este quadro. quero te dizer. Quem disse que você não vai reconquistar novamente?
assim como tu és. Quem diz que não é possível recomeçar, Muitos dizem que não há, que não há mais solução. Deus, Senhor, estende a mão. Estende a sua mão. Outra vez. Outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias Eita, paz. Quantas vezes quiseste então mudar? Você já tentou sozinho e não conseguiu. meu modo de agir. Você precisava do éfode de Deus. E esta noite você recebeu a resposta. É muito difícil, mas você vai conseguir. Essa é uma palavra de consolação, mas também te exorta a se voltar para Deus. Mesmo Quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua e a igreja levanta a mão uma vez, outra vez. Vai em frente, sabe hoje aqui angústias vão. Feita a paz. Aleluia. Meus irmãos, a presença do Senhor aqui é gloriosa sobre nós. Tem pessoas aqui diante do altar do Senhor derramando o seu coração. E nós queremos, além de orar por elas, incluir nesta oração. O irmão Daniel Marinho está enfermo, problema circulatório. Queremos orar também pelo irmão Vicente, a sua saúde. Estamos orando também pelo irmão Alfredo, sofreu um acidente de moto, pede oração. Oremos pelo irmão Alfredo. Queremos orar também pela irmã Antônia, né, Marquinhos? Irmã Antônia está ali. Deus te abençoe, irmã Antônia. Ao Senhor. É a sogra. Porque está lá no hospital, internada. Irmãos, e a irmã Eutímia também está internada. Vinha para cá para a gente. Você vai ficar no lugar dela aqui. Vai ficar aqui no lugar dela para receber esta oração. Em nome de Jesus. Quem mais quer ser incluído nesta oração, meus irmãos? Toda a igreja. E logo após a oração, nosso pastor emérito, pastor Messias de Castro, hoje está, como sempre, elegante. Pastor Messias, o senhor vai nos despedir com a bênção apostólica, a bênção final. A igreja levanta as mãos sobre todos que estão diante do altar do Senhor. Os nossos corações foram expostos à luz da palavra de Deus e abençoados por ela. Você que está em casa e ouviu esta palavra, chega mais perto agora. Se puder ficar em pé ou dobrar os joelhos. Essa palavra te tocou. Essa palavra tem cura para a tua alma, para a tua amargura, para a tua decepção, para a tua revolta. Você não precisa terminar em meio aos escombros e à rejeição. Você precisa se levantar
na autoridade da voz do Senhor teu Deus, e ir e reconquistar tudo que se perdeu, porque a vitória já é certa. Levantemos nossas vozes em oração. Deus glorioso e santo, Pai de amor e de verdade, que bom estar na tua casa, Senhor. Ouvir a tua palavra, que nos conforta, que nos consola, que nos exorta, que nos orienta, que nos dirige. A tua palavra que é luz, ó Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, bálsamo para o nosso coração, Senhor, alívio para a mente turbada, mas sobretudo, Senhor, salvação para aqueles que estão, Senhor, em meio às lutas desta vida. Ó Deus, que enfrenta a amargura, as perdas, em meio ao medo da derrota definitiva. Ó Deus, em que tudo parece não ter solução. Então, nosso Deus, mais uma vez, entra em cena e muda o cenário, muda a história e opera o que só o Senhor pode operar. Ainda que o exército do inimigo seja grande e numeroso, ó Deus, o que se perdeu agora é restituído, e não somente o que se havia perdido, mas os despojos são acrescentados. O Senhor multiplica, o Senhor opera de forma tão grandiosa, as bênçãos são tão numerosas, que elas podem ser compartilhadas com os que estão longe, os que não têm. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos que estão diante do altar, cujos corações e sentimentos só o Senhor conhece. Trata nesta área agora especificamente, de uma forma poderosa, de tal sorte que traga alegria, restauração, libertação, saúde, cura para os corpos doentes, saúde para a alma e para as emoções. Visita a irmã Antônia, Senhor, naquele hospital. Os médicos, Senhor, não têm a palavra final, só o Senhor tem. Visita a irmã Eutímia, Senhor, da mesma maneira. Ajuda e abençoa pastor Gideon Cunha, tantos outros amados irmãos que nesta hora estão necessitando de um milagre. Os que estão reconciliando, os que vieram em busca de renovação, de encorajamento, ó Deus, nós os abençoamos em o nome de Jesus. Pai, a tua igreja aqui reunida nesta noite, que veio na expectativa de ouvir a tua voz, sai com o coração, Senhor, cheio de alegria, porque a audição do coração, ó Deus, estava disponível para ouvir a doce voz do Espírito Santo. Concede-nos uma semana, Senhor, abençoada de paz. Direciona-nos em tudo, nos conduzindo em segurança onde quer que formos, entrarmos ou sairmos, o que formos decidir ou realizar. Que haja discernimento do Senhor para cada um de nós. Abençoa a tua igreja, todo o teu povo no retorno para casa, os nossos amados no culto presencial e no culto online. Que a tua bênção alcance a todos em o nome de Jesus. E a igreja que orou e que foi abençoada diz amém. Receba agora a bênção apostólica, nosso pastor emérito, pastor Messias de Castro.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam com todos os fiéis aqui presentes, agora e para todos sempre. E a igreja diz com alegria: amém. Saudai-vos uns aos outros, dizendo com alegria: o Senhor abençoe a sua família. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite, uma feliz semana de trabalho.